Bem, vocês curtiram demais o último vídeo sobre Black Clover, então assim como prometido, hoje nós vamos fazer a análise do nosso trio de protagonistas, Asta, Noelle e Yuno. E tem um motivo para eu ter deixado para falar desses três personagens juntos, eles têm muito mais coisas em comum do que vocês pensam. Mas antes desse vídeo começar, eu queria dizer que esse vídeo aqui provavelmente vai ter spoilers, mas eu vou tentar me segurar bastante porque eu sei que teve muita gente que viu o anime pela Netflix e tá tendo o primeiro contato com esse anime agora, mas sim, eu estou dando spoilers do mangá aqui, então se você não quiser receber spoilers, talvez seja melhor não assistir. Agora, pra compensar quem saiu do vídeo, seria bom se vocês dessem um like pra ajudar. Vamos lá. Asta e Yuno foram criados como dois irmãos camponeses no vilarejo de Hage, juntamente com outras crianças da igreja. Desde criança, Yuno sempre demonstrou aptidão para magia, enquanto Asta, desde criança, nunca mostrou aptidão nenhuma. Mesmo os dois tendo tido exatamente a mesma criação, eles são completamente opostos em questão de personalidade. E não só isso, seus opostos se estendem pra tudo. Yuno é alto, Asta é baixo, Yuno tem cabelos pretos, Asta tem cabelos brancos, mas é interessante falarmos que as cores de seus olhos estão uma do lado da outra no círculo cromático. No entanto, por mais que sejam opostos, sua forma de pensar é extremamente parecida, o que ressalta o fato de que eles são irmãos. Os dois parecem muito em atitude e forma de pensar, determinação, educação. Por mais que sejam completamente opostos, são dois lados da mesma moeda. Apesar de terem tido basicamente a mesma criação, a vida não foi igual para Asta e para Yuno. Asta nunca teve acesso à magia, o que dificultava muito para as pessoas acreditarem no seu sonho. Por mais que sua família o amasse verdadeiramente, ele sempre era desmotivado a continuar. Enquanto o padre dizia que seu irmão Yuno teria muito sucesso, ele costumava dizer que tudo bem se Asta não passasse, porque ele teria para onde voltar. Seus irmãos mais novos também desacreditavam e debochavam muito dele, mesmo que para Yuno, Asta tenha sido sempre um exemplo. Agora os mais observadores já devem até ter entendido onde isso vai chegar. Noelle, por sua vez, nasceu em uma família de nobres. No entanto, apesar de sua realidade ser muito diferente de Yuno e Asta, sua vida se parece muito com a vida de Asta. Durante toda a sua vida teve dificuldade para controlar a magia, e por conta disso ela era julgada pelos seus irmãos, exatamente como Asta era. E é muito interessante pensarmos que é por isso que Asta conseguiu confortar tanto Noelle, por saber exatamente como ela estava se sentindo naquele momento. E é muito interessante perceber que esse trio de protagonistas de certa forma carrega a mesma história. Noelle Silva já carrega uma referência logo em seu nome. Silva era um dos sobrenomes mais populares em Portugal, e considerando que Clover é basicamente uma representação da Europa, definitivamente isso é uma referência. Além disso, Silver em inglês significa prata, e a pronúncia de Silva em japonês é muito parecida com a pronúncia de Silver em japonês, que é basicamente Sirva. Então, o sobrenome da família Silva está diretamente ligado com Silver Eagle, que basicamente é o esquadrão Águias de Prata. Como já falamos aqui, a Noelle é alguém que tem muita dificuldade de controlar a sua própria magia, e esse problema foi ocasionado por duas coisas. Primeiro, a Noelle possuía muita mana. Quando a gente diz que a Noelle possui muita mana, talvez isso não fique muito claro para vocês. No entanto, num dos volumes, Tabata afirma que a Noelle teria mana suficiente para se comparar com sua mãe, ou quem sabe até mesmo para se comparar com o Rei Mago. Então a Noelle era absurda em questão de mana latente. Tremenda quantidade de mana definitivamente precisaria de um ótimo controle para ser bem utilizada, e se vocês pararem para perceber, a Noelle não consegue usar proporções pequenas de sua magia. No entanto, proporções grandes ela não tem tanta dificuldade assim. Noelle não era a única nobre que não conseguia controlar sua própria magia. Tétia, sua antepassada, também tinha esse problema. Para quem não se lembra, Tétia é esposa de Lich, e ela também foi salva pelo Lich, assim como a Noelle foi salva pelo Asta, fazendo esse paralelo bem legal entre as duas. Mas uma coisa que ficou clara, boa parte do descontrole da magia da Noelle também é causado pela sua própria insegurança. Uma insegurança gerada por trauma emocional, por se menosprezar o tempo todo e acreditar que não conseguia fazer como seus irmãos, Noelle sempre se sentiu incapaz. No entanto, ela encontrou o próprio jeito de usar os seus poderes, o que levou ela a patamares muito mais elevados. Podemos associar toda a história da Noelle com o típico folclore japonês da carpa e dragão. No folclore japonês tem uma lenda que diz que a carpa que conseguir subir a cachoeira se tornará um dragão. Tendo isso em vista, é muito interessante que as magias da Noelle têm um dragão em seu nome, Lar do Dragão ou Rugido do Dragão do Mar, já que o dragão simboliza o resultado desse esforço.
E atualmente é impossível falarmos da Noelle sem falarmos do Leviatã. O Leviatã já é uma figura muito mais conhecida por todo mundo, sendo até mesmo uma figura mitológica citada no Antigo Testamento. Em suas histórias do mundo real, Leviatã seria a criatura que engole a lua durante os eclipses. Dentro da história de Black Clover, Leviatã é um deus que surgiria no momento que a civilização caísse em escuridão, o que está acontecendo agora no mangá. Outro paralelo interessante a se traçar em relação a isso é juntarmos a simbologia da prata da família Silva com o Leviatã. A prata para diversas culturas é um metal quase perfeito, enquanto o ouro é um metal completamente perfeito. Por conta disso, o símbolo do ouro seria o sol, enquanto o símbolo da prata seria a lua. A lua tem influência direta no mar, e dentro da mitologia do mundo real, Leviatã é aquele responsável por causar os eclipses. Leviatã, no final, é a representação do dragão adormecido dentro da Noelle, e a Noelle é a lua responsável por despertar esse dragão do mar. Eu acho que por enquanto falamos tudo que tinha para observar da Noelle, então vamos pro Yuno. Yuno é um nobre que cresceu no reino de Clover como um plebeu. Ele foi criado como um típico camponês de Clover, mas Yuno também é o príncipe do reino de Spades, que foi levado para os arredores de Clover para crescer em segurança devido a uma rebelião que estava acontecendo no reino. Logo, Yuno é tanto de Clover quanto de Spades, e a princípio ele não reconhecia isso necessariamente, mas quando ele reconhece, é quando ele recebe seu segundo Grimório, e o fato dele possuir duas almas está extremamente ligado com o fato dele ser filho dos dois reinos. Sua alma élfica, que pertence ao reino de Clover, que foi sua primeira magia a se manifestar, é filho de Lich e Tetia, enquanto sua alma, que pertence ao reino de Spades, é filho de Ciel e Lois. E essas duas almas são uma metáfora perfeita para dizer que o Yuno pertence a essas duas nações, e ter um Grimório de cada uma é a nação reconhecer que ele faz parte dela. É muito interessante citarmos que, apesar de muitas pessoas acharem que isso não foi premeditado, o cordão do Yuno era um foreshadow muito bom para sua magia de estrelas, tendo em vista que seus símbolos se parecem bastante com magia de estrelas. Além disso, se a gente pega o databook que foi lançado há um tempão atrás, lá é mencionado que o símbolo no cordão do Yuno lembra muito magia de luz, o que já dá a entender que era uma ideia cogitada para o Yuno. Além disso, podemos associar isso com uma bússola, tendo em vista que as transformações que o Yuno tem são os nomes dos deuses gregos dos ventos do norte, sul, leste e oeste: Bóreas, Zéfiro, Euro e Noto. Além disso, também temos os ventos menores que, quem sabe, vão ser usados em combinação com a magia de vento e a magia de estrelas: Césias, Apeliotes, Lipis e Siroco. Eu não tenho certeza se a pronúncia é dessa forma. Se percebemos bem, o cordão do Yuno não só representa uma bússola, como também em cada um dos lugares onde ficariam os ventos menores, tem um símbolo de uma estrela. Vamos ficar no aguardo disso daí. Yuno, na sua história, é uma clara referência ao Peter Pan, seja por suas magias, como por exemplo a Terra do Nunca, ou até mesmo por ser órfão e ter sido criado junto a meninos perdidos, e ser acompanhado por uma fada. Bem, tudo isso é totalmente ligado ao conto de fadas. Muitas pessoas dizem que Yuno é favorecido pelo roteiro, no entanto, não percebem que isso é um reflexo direto da sociedade do reino de Clover. Clover ainda é uma civilização que carrega muitos preconceitos. Asta e Yuno sempre quiseram provar que, mesmo você sendo pobre, você poderia se tornar um indivíduo de sucesso, querendo subverter essa classe social em que eles viviam. No entanto, Yuno se encaixa como um nobre, por possuir uma grande quantidade de magia, e além disso ter um comportamento que parece um pouco mais civilizado do que o do Asta. Por conta disso, a sociedade tenta fazer as pessoas esquecerem que Yuno é plebeu, e é muito mais fácil condecorá-lo do que condecorar Asta, porque Asta se parece muito mais com um plebeu. E isso gera uma dinâmica muito boa com quem é o Asta. Na minha opinião, o Asta é um protagonista muito completo, diferente do que muitas pessoas falam. Isso porque, sinceramente, eu acho o desenvolvimento dele sensacional, e os momentos de emotividade e de tudo que ele sente são verdadeiramente muito reais. Ao contrário do que muitos pensam, Asta não é um personagem tipicamente genérico de Battle Shonen, num sentido de que ele não carrega todas as características que um personagem de Battle Shonen costuma carregar. Normalmente os protagonistas de Battle Shonen costumam ser energéticos, confiantes, comer muito, ser atrapalhados, não serem muito providos de inteligência, mas Asta, apesar de parecer ser assim, acaba indo muito na contramão, a começar por sua maturidade. Asta é um típico irmão mais velho, e ele se comporta como tal, até mesmo pro Yuno, que apesar de ser um irmão da mesma idade, ainda tem a mesma admiração
que teria por um irmão mais velho. Apesar de toda a gritaria energética, essa gritaria para Asta não passa de uma forma de se reafirmar e passar por cima de suas próprias inseguranças. A gente pode ver isso, já que à medida que o tempo passa, Asta começa a gritar cada vez menos. O próprio não tem certeza de que vai ser o Rei Mago, por isso ele grita tanto que se tornará o Rei Mago. E também é por isso que é tão relevante quando outras pessoas dizem pra ele que ele vai ser o Rei Mago, como aconteceu no caso da Nero. A verdade é que por muito tempo Asta sabia da verdade. Asta sabia que seria muito difícil pra ele essa tarefa, mas ele teve e escolheu se manter com essa esperança infantil na intenção de proporcionar para ele e para os seus irmãos uma grande motivação. Motivação essa que aos poucos se traduziu em motivação para o Yuno, se traduziu em motivação para o Nash, e eventualmente começou a se traduzir em motivação para todos os touros negros, principalmente a Noelle. Mas ele mesmo, em muitos momentos, tem dificuldade de acreditar nisso. Por isso é tão importante para ele ouvir isso da boca de outra pessoa. Além disso, muitas vezes Asta sente-se em seu limite. Por mais que não pareça, por mais que ele pareça ser alguém extremamente determinado, que não acredita em limites, como aconteceu agora no país de Rino. Asta literalmente chorou ao perceber que ainda poderia ficar mais forte, porque já tinha algum tempo que ele não conseguia ultrapassar os seus próprios limites mais. E ao descobrir o Zenten, ele simplesmente ficou tão grato que chorou e agradeceu a Itika por isso, porque ela abriu novas portas para ele crescer ainda mais. O seu maior medo esse tempo todo era o medo de sua própria fraqueza, só que após perceber que ele não era mais fraco, ele conseguiu superar isso. E eu sempre vejo as pessoas falando das conquistas que o Yuno recebeu e o Asta não recebeu. Mas pessoal, vamos pensar aqui em tudo que o Asta conquistou e tudo que o Yuno conquistou. No final das contas é muito parecido. Enquanto o Yuno é filho do Lich e da Thatcher, Asta tem exatamente a mesma magia que o Lich, com o mesmo potencial de evolução, as mesmas espadas que ele usava. Yuno tem o espírito do vento e Asta tem o Lieb. O que é assustador e extremamente maneiro nisso tudo é a metáfora presente. Yuno nasceu para grandeza, enquanto Asta tem que conquistar tudo no esforço. Percebam, tudo que o Yuno tem, ele recebeu de bandeja. Não que ele não se esforce para ter. Yuno é talentoso, mas ainda assim se esforça por conta do Asta. E isso já ficou muito claro dentro da obra. O exemplo que o Asta deu mostrou para ele o que é isso. No entanto, Asta, com o seu esforço, se mantém ao lado de Yuno. É como se os dois estivessem escalando um penhasco. No entanto, o Yuno pode voar, enquanto o Asta tem que escalar até com os dentes. Mas não importa quantas vezes o Yuno olha para o lado, o Asta sempre está lá e muitas vezes está acima. Isso é o que é assustador. Isso é Black Clover. Então podemos traçar o paralelo com dois tipos de protagonista. O protagonista que nasceu destinado à grandeza e o protagonista que nasceu com destino amaldiçoado e tem que passar por cima de tudo para conquistar o que precisa. São dois protagonistas muito presentes em obras shonen, e talvez o tipo de protagonista que é o Yuno seja muito mais presente do que o tipo de protagonista que é o Asta no fim das contas. Por isso, tudo que Asta tem é conquistado, mesmo que aos murros, trancos e barrancos. E por isso tudo que o Yuno tem é dado de graça. Nesse momento tudo está contra a Asta, inclusive a sociedade e o mundo de Clover. Por isso Yuno é tão mais condecorado do que ele. Mas é isso que faz o Asta incrível. O fato dele estar na desvantagem e mesmo assim não desistir, e mesmo assim estar onde ele está. É grandioso, é muito maneiro. Isso é uma das paradas mais maneiras de Black Clover pra mim. O universo que o Asta existe, a realidade em que ele está presente, é o universo mais forte que poderia existir dentre todas as previsões de linhas do tempo, canonicamente dentro da obra. Isso é insano, é muito maneiro mesmo. Além disso, o Asta também carrega consigo algumas outras referências. Primeiro, claro, temos que falar uma possível referência aí
ou talvez uma pista falsa deixada pelo Tabata, que é seu nome Astaroth. No one shot de Black Clover, o nome do Asta era Astaroto. Basicamente, esse Astaroto em Romanji se lê como Astaroth. Por conta disso, muitas pessoas acreditam que Asta possa ser o demônio do tempo, tendo em vista alguns recentes acontecimentos do mangá também. No entanto, eu não sei se o Tabata vai manter isso. Talvez tenha sido até uma proposta no começo do mangá, mas acho que no momento atual, não mais, quem sabe. Mas ainda assim não é impossível. Eu acho que o nome do Asta fica mais como uma referência ao As do baralho. Para quem não sabe, o As é basicamente a carta de menor valor, mas também a carta de maior valor. Claro, isso tendo em vista a sequência tradicional do baralho, que começa e termina com o As. Então, o As pode valer tanto 1 quanto 11, o que cria um paralelo perfeito com a situação do Asta de não ter magia e mesmo assim ser o mais forte. Enfim, mais um vídeo aqui no canal está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Esse vídeo ficou gigantesco, deu muito trabalho para fazer. Então eu espero que vocês possam dar um like para ajudar. Eu queria muito agradecer aos membros aqui do canal, especialmente ao Chan Lumière, ou Zan Lumière, não sei como é que é esse X, que mandou um valeu demais no último vídeo também, então muito obrigado mesmo e seja muito bem-vindo. Sei que o canal está passando por algumas mudanças, mas definitivamente eu espero que sejam para melhor, porque temos alcançado muito mais pessoas, então realmente espero mesmo que vocês estejam gostando. Valeu, um abraço e até mais. Fui!